Saudações, galerinha do nono ano das Escolas Municipais de Teresina. Tudo bem com vocês? Professor Barroso mais uma vez aqui. Vamos para mais uma aula de língua portuguesa e aprendendo sempre novas habilidades, não é? Vamos ver na aula de hoje aí o sentido de palavras e expressões. E também vamos trabalhar essa habilidade dentro do gênero romance. Não só, porque os trechos de romance aí são os gêneros dessa semana, mas vamos ver também essa habilidade em outros gêneros, ok? Então vamos lá, vamos começar. A gente sempre tem que começar com uma leitura, afinal, não existe habilidades de leitura, de interpretação sem texto, né? Vamos fazer a leitura desse texto e trabalhar aí algumas informações, sentido de palavras e expressões. Vamos ver aí. Elogio tardio, esse é o título. O velho acaba de morrer. O padre encomenda o corpo e se rasga em elogios. O finado era um ótimo marido, um excelente cristão, um pai exemplar. A viúva se vira para um dos filhos e lhe diz ao ouvido: vai até o caixão e vê se é mesmo o seu pai que está lá dentro. Bom, isso aí é uma anedota, é uma piada, não é? Mas a gente pode sim ver algumas informações importantes. A primeira palavra aí que nos chama a atenção é dizer assim: o pai encomenda o corpo. Se você for no dicionário procurar o significado de encomenda, você vai achar esses significados aí. O que é encomendar alguma coisa? É mandar fazer. Por exemplo, encomendar uma casa, mandar fazer uma casa, encomendar as compras, mandar fazer as compras, certo? Então, mandar fazer alguma coisa é o significado de encomenda, encomendar. Mas também pode significar recomendar, confiar, certo? Olha, eu encomendo os meus produtos na mão de fulano, eu confio meus produtos na mão dele. Então, encomendar também tem esse significado de confiar, de recomendar alguém ou algum tipo de serviço. E terceiro significado para a palavra encomendar é também orar pela salvação. Desses três significados aí, você tem que escolher, identificar o sentido dessa palavra. Você vai fazer o quê? Olhar a palavra, olhar o contexto em que ela se encontra e logo em seguida escolher o significado dela, identificar o significado dessa palavra ou dessa expressão. Quando ele diz que o padre encomenda o corpo, padre é uma figura religiosa. Então a gente está falando aí de um significado religioso. Então o mais adequado aí seria orar pela salvação. Então chegamos ao significado dessa palavra, dessa expressão. Encomendar o corpo significa orar pela salvação, né, daquela alma, né, daquele corpo. Tudo bem? Você percebeu como eu fiz para encontrar o significado, identificar o significado dessa expressão? Eu tenho os significados daquela palavra, os possíveis significados dela, eu vejo o contexto e em seguida identifico o sentido dela. Vamos ver aí outra expressão aí, se rasga em elogios. Significa o quê? Que o padre se rasgou suas roupas em elogios? Significa isso? Será que a palavra está no sentido literal, no sentido verdadeiro ou está no sentido figurado? Se você for ao dicionário mais uma vez, você vai perceber também que rasgar-se, se rasgar, tem vários significados. Qual o significado de rasgar? Romper, partir, rasgou as roupas, partiu as roupas, rompeu as roupas. Também tem um sentido de separar, dividir em pedaços. Também tem o significado de alargar, de exagerar. Então, eu tenho vários significados para aquela palavra. O que é que eu tenho que fazer? Observar o contexto. Sempre o contexto vai me dizer o sentido daquela palavra. Quando ele diz que se rasga em elogios, significa dizer o quê? Pense comigo. Se rasgar em elogios significa exagerar nos elogios. Ele começou a dizer elogios em excesso, certo? Em demasia, em grande quantidade. Ele se rasgou em elogios. É tal que
A viúva, né, desconfiou. Disse, será que o padre está falando mesmo do meu marido? Aí falou no ouvido do filho, né? Vai lá no cachorro ver se é teu pai mesmo, porque o finado era um ótimo marido, era um excelente cristão, era um pai exemplar e não era tudo isso não. Então, esse se rasga em elogios indica aí um certo exagero, não é? Essa palavra também indica esse sentido. Então, você pode ver que nas duas expressões eu tive que escolher o sentido daquela palavra ou daquela expressão. Eu tive que identificar o sentido da palavra ou da expressão. Encomendar, orar pela salvação, rasgar-se, aí está no sentido de exagero, está exagerando nos elogios. Deu para perceber isso? Tranquilo até aqui? Vamos ver um outro texto, mas vendo essa mesma habilidade, trabalhando essa mesma habilidade. Vamos ver aí, o mistério das bonecas de porcelana. Aqui temos um trecho de um romance, né, de um piauiense chamado Enéas Barros, né, um autor vivo, e aqui a gente tem uma obra de literatura piauiense. Vamos lá, o que é que diz aí? Que bom, meu amigo, voltaremos juntos. Chegar em Teresina é bom demais. Foi projetada para ser capital, como você deve saber, e tem histórias respirando pelas ruas, pelos casarões e até pelas pessoas que andam de um lado para o outro. O rapaz o olhava, admirado com o seu desembaraço. É janeiro, veja só. Em janeiro é quase sempre nublado. São verdadeiros torós, com relâmpagos cruzando os céus e trovoadas de meter medo. Então a gente tem aí um trecho dessa obra, né? O mistério das bonecas de porcelana. Vamos observar aqui algumas expressões. A primeira expressão que nos chama a atenção é respirando, né? O personagem diz assim, que Teresina tem histórias respirando pelas ruas. Esse respirando aí, vamos identificar o sentido dessa palavra, dessa expressão. O que ele quer dizer com respirando? Se você for ao dicionário, respirar significa o quê? Executar a função de respiração. Isso é respirar. Normalmente o ser vivo, né, faz isso. Os seres humanos, os animais, eles respiram, não é? Executar a função de respiração. Mas também tem um sentido de existência. Respirando pode também ter o sentido de existir, certo? Por exemplo, na minha casa respira livros. A minha casa respira livros. Esse respirar aí, óbvio que não está no sentido de executar a função biológica de respirar. Está no sentido de que existe, de que há vários livros em minha casa. Percebeu os significados? Também a palavra respirar pode ter o significado de descansar, de folgar. Alguém pode dizer assim, na quarta-feira eu ganho um respiro, né? Eu respiro melhor. Ele está dizendo aí que na quarta-feira ele não trabalha, ele está de folga. Então, respirar pode ter também esse sentido. O que eu quero chamar a sua atenção aqui? Presta atenção aqui. As palavras, elas possuem vários significados. Você sempre tem que se ater, sempre prestar atenção ao contexto em que elas se encontram, certo? E escolher, identificar o significado daquela expressão ou daquela palavra. Então aí quando ele diz que há histórias respirando pelas ruas, o que ele quer dizer? Ele quer dizer que Teresina tem muitas histórias, que existem muitas histórias em Teresina. Tudo bem? Então é o segundo significado aí. Eu não anotei, mas também no trecho que diz assim, o rapaz o olhava admirado com seu desembaraço. Embaraçar significa se envolver desorganizadamente alguma coisa, não é? Então, quando ele fala aí desembaraço, não está no significado literal, mas está falando da forma como ele se comunica. Ele é desembaraçado, ele é desenrolado, ele fala muito bem, ele se expressa muito bem, né? Isso também é o significado dessa palavra, dessa expressão, desembaraço. E por último, a gente tem o torós aí. O que é toró? Torós. Se você for ao dicionário, tem lá pancada de chuva, forte aguaceiro. Pessoal, a palavra toró é um regionalismo.
é um brasileirismo, né? É uma palavra que existe regionalmente, somente em determinada região do Brasil. Por isso a gente chama essas palavras de regionalismos, ok? Isso é muito importante também na hora de entender, de selecionar, de identificar o significado de uma palavra-expressão. Você tem que se ater se aquela palavra está no sentido figurado, se está no sentido literal, se aquela palavra ela é um regionalismo, se o significado dela só existe naquela região. Isso é muito importante, tá? E é também um conhecimento de mundo. Então, das duas palavras aí que escolhemos, respirando está no sentido de existir, né? Quando ele fala respirar, tem histórias respirando, significa que existem muitas histórias ali na nossa cidade, né? Torós significa chuva forte, é um regionalismo. Você pode identificar facilmente aí o significado da palavra, o sentido daquela palavra ou daquela expressão. Bom, como identificar o sentido de uma palavra ou de uma expressão? Eu vou dar aqui algumas dicas de como você pode fazer para encontrar o significado de uma palavra ou de uma expressão. Você tem que sempre que verificar o contexto. Isso aí é essencial. Muitos alunos chegam para mim e dizem, professor, qual o significado dessa palavra? Eu digo, depende. Depende do quê? Depende do texto, depende do contexto em que essa palavra está. Alguém não pode chegar para mim e dizer assim, qual o significado de manga? Eu vou simplesmente dizer, não sei, me dê a frase que eu digo qual o significado. O aluno pode dizer, mas manga não é uma fruta? Não, depende da frase. Eu posso dizer assim, ele rasgou a manga da camisa. Nesse caso, manga não vai ser a manga fruta, não é? Não vai ser a fruta. Então, por isso que você tem que identificar o sentido de uma palavra de expressão, isso é muito importante, certo? Então, verificar sempre o contexto dessas expressões, verifique sempre o contexto. Depois, você vai substituir a palavra por sinônimos. Veja se aquela palavra tem outras palavras que se encaixam perfeitamente com o sentido dela. Assim você pode facilmente encontrar o sentido. Observar ironias, isso é muito importante. Observar se a palavra está num sentido figurado, é uma metáfora. Será que ela não é uma ironia? Não estou empregando-a num outro sentido, num sentido contrário. E por último, buscar o sentido de ditados populares e regionalismos. Já disse, isso é muito importante e cai sempre nas avaliações. O sentido de ditados populares, o sentido de regionalismos, isso é muito importante que você pesquise em casa. Tudo bem? Então, está aí algumas dicas, 4 dicas para que você possa facilmente encontrar o sentido de palavras e expressões. Vamos então para aquele momento especial? Vamos ver algumas questões trabalhando aí o sentido de palavras ou de expressões? Vamos ver aí, vamos praticar. A criatura. A tempestade tornava a noite ainda mais escura e assustadora. Raios riscavam o céu de chumbo e a luz azulada dos relâmpagos iluminava o vale solitário, penetrando entre as árvores da floresta espessa. Os trovões retumbavam como súbitos tiros de canhão, interrompendo o silêncio do cenário. Alimentadas pela chuva insistente, as águas do rio começavam a subir e a invadir as margens, carregando tudo o que encontravam no caminho. Barrancos despencavam e árvores eram arrancadas pela força da correnteza, enquanto o rio se misturava ao resto como se tudo fosse uma coisa só. Porém, algo ou alguém ainda resistia. Agarrado desesperadamente a um tronco grosso que as águas levavam rio abaixo, um garoto exausto e ferido lutava para se manter consciente e ter alguma chance de sobreviver. Volta e meia, seus braços escorregavam e ele quase afundava, mas logo ganhava novas forças, erguia a cabeça e tentava inutilmente dirigir o tronco para uma das margens. De repente, no período de silêncio, que se seguia a cada trovão, ele começou a ouvir um barulho inquietante, que ficava mais e mais próximo. Uma fumaça esquisita se erguia à frente, e ele então compreendeu, era uma cachoeira. Num pulo desesperado, agarrou o ramo de uma árvore e ainda se mantinha de pé, perto da margem, soltou o tronco flutuante, que seguiu seu caminho até a beira do precipício.
e ele mergulhou descontrolado. A tempestade prosseguia e cegava o garoto. O rio continuava seu curso feroz e a cachoeira rosnava bem perto de onde ele estava. De repente, percebeu que a distância entre uma das margens e o galho em que se pendurava talvez pudesse ser vencida com um pulo. Deu um jeito de se livrar da camisa molhada que colava em seu corpo e tolhia seus movimentos. Respirou fundo para tomar coragem. Se errasse o pulo, seria engolido pela queda d'água. Mas, se acertasse, estaria salvo. Viu que não tinha outra saída e resolveu tentar. Tomou o impulso e conseguiu alcançar a margem. Bom, aí é um trecho, né, de um romance de aventura, bem de aventura mesmo, né, como a gente pode ver. Ele estava num riacho e esse riacho dava para uma cachoeira enorme, cuja queda ali poderia matá-lo. Vamos então para um trechinho para que a gente possa identificar aí a habilidade. Volta e meia, seus braços escorregavam e ele quase afundava, mas logo ganhava novas forças. Erguia a cabeça e tentava inutilmente dirigir o tronco para uma das margens. E tentava inutilmente dirigir o tronco para uma das margens, a expressão destacada dirigir indica que o garoto estava, letra A, dirigindo um barco sozinho no lago, B, dirigindo um carro em alta velocidade, letra C, tentando direcionar o tronco de árvore, ou letra D, brincando com os amigos na tempestade. Vamos lá, olhe o trecho, leia o trecho e tente identificar o sentido da palavra dirigir. 20 segundos. Pronto, vamos lá. E tentando inutilmente dirigir o tronco para uma das margens, a expressão destacada dirigir indica que o garoto estava o quê? Dirigindo um barco sozinho no lago? Fizemos a leitura do texto. Não há essa informação de que ele estava dirigindo um barco. Ele estava dirigindo o tronco. Só que dirigir tem múltiplos significados. Aqui não está no sentido de condução de um veículo automotor. Dirigir aqui está com um sentido específico. Então, letra A não é dirigindo um barco. B, dirigindo um carro em alta velocidade. Vai ser a mesma coisa da letra A. Não era um barco nem um carro, afinal ele estava numa água, né? Estava em direção a uma cachoeira, não era um carro, né? Não tem essa expressão dentro do texto. Então, você não pode chegar a esse significado de que é conduzir um veículo automotor. Então, dirigir não está com esse significado. Não é a letra A, também não é a letra B. Letra C, tentando direcionar o tronco da árvore. Agora sim, dirigir aí está no sentido de direcionar o tronco da árvore para uma das margens. Afinal, ele queria se salvar, não é? Então, a resposta correta aí é a letra C. Mas vamos ver por que não é a letra D. Letra D, brincando com os amigos na tempestade. Não há essa informação de que ele estava brincando, não é? Caiu lá e agora tinha que se salvar. Portanto, a resposta correta realmente é a letra C. Percebeu aí? Você teve que ver a palavra e em seguida identificar o significado dela, o sentido dela, ok? Vamos pegar mais um trecho do texto que a gente acabou de ler. Diz assim, se errasse o pulo, seria engolido pela queda d'água, mas se acertasse, estaria a salvo. Viu que não tinha outra saída e resolveu tentar.
tomou um impulso e conseguiu alcançar a margem. Em se errasse o pulo seria engolido pela queda d'água, a expressão engolido pela queda d'água sugere o quê? Sugere uma aventura, letra A. Sugere o conforto, letra B. Sugere fatalidade, letra C. Ou sugere sobrevivência, letra D. 30 segundos para que você pense direitinho aí. Vamos lá? Pronto. Ora, seria engolido pela queda d'água, ele morreria, não é lá? Então, quando ele diz a expressão engolido pela queda d'água, não é só uma aventura, não. Afinal, ele não queria estar lá. Conforto, que conforto ser engolido pela queda d'água, minha gente? Então, ser engolido pela queda d'água certamente é algo fatal, ele poderia morrer lá. Então, não é conforto. Sobrevivência, não há indicações de que ele sobreviva a uma queda daquela, não é? Então, a expressão aí, engolido pela queda d'água, sugere uma fatalidade. Ele provavelmente morreria lá. Esse é o sentido que essa expressão está sendo empregada, tá? Muito bem, então vamos para mais um texto aí. Agora vendo um trecho do romance Senhora, de José de Alencar. Seixas é o nome do rapaz aí, certo? Seixas ajoelhou aos pés da noiva, tomou-lhe a mão que ela não retirava e modulou o seu canto de amor. Essa onde sublime do coração e suas mulheres entendem, como somente as mães percebem ao balbuciar do filho. A moça, com o talhe languidamente recostado no espaldar da cadeira, a fronte, a cabeça reclinada, os olhos coalhados com uma ternura maviosa, escutava as falas de seu marido. Toda ela se embebia dos eflúvios de que ele a repassava com a palavra ardente, o olhar rendido e o gesto apaixonado. Então o marido aí começa a falar palavras, frases de amor para a esposa, né? Então verdade que me ama, diz aí a esposa, pois duvida, Aurélia. E amou-se sempre desde o primeiro dia que nos vimos? Não lhe disse já? Então nunca o amou a outra? Eu lhe juro, Aurélia, estes lábios nunca tocaram a face de uma outra mulher, que não fosse minha mãe. E o meu primeiro beijo de amor guardei-o para minha esposa, para ti. Soerguendo-se para alcançar-lhe a face, não viu Seixas a súbita mutação que lhe havia operado na fisionomia de sua esposa. Ou seja, começou a falar palavras de amor para ela, dizendo que nunca havia beijado outra mulher, não se a mãe, de que o beijo estava sendo guardado para ela. Só que ela mudou a fisionomia, mudou o rosto, o semblante, né? Aurélia estava lívida e sua beleza, radiante a pouco, se marmorizava. Ela começou a não ficar mais tão contente assim, tão radiante assim, né? Ou de outra mais rica, disse ela, retraindo-se para fugir ao beijo do marido e afastando-se com uma ponta dos dedos. Seixas, trespassado pelo cruel insulto, arremessado do êxtase da felicidade a esse abismo de humilhação, a princípio ficara atônito. Depois, quando os assombros da irritação vinham sublevavam-lhe a alma, recalcou esse poderoso sentimento do respeito à mulher que rara abandona o homem de fina educação. Quer dizer, ele ficou um pouco alterado ali, mas depois ele disse, não, tudo bem, deixa para lá. Penetrado na impossibilidade de retribuir o ultraje, a ofensa à esposa, a quem havia amado, escutava imóvel, cogitando no que cumpria fazer, se matá-la a ela, ou matar-se a si, ou matar-se a ambos. Bom, vamos ver aí o que é a questão que. Diz assim, em sua beleza, radiante a pouco se marmorizava. A expressão destacada indica que Aurélia estava o quê?
e diz que a beleza dela começou a se marmorizar, tornar-se mármore, um objeto duro, ríspido, né? Letra A, permaneceu radiante de amor? B, mudou sua feição, ficando séria? Letra C, olhou seu reflexo em um mármore? Ou letra D, de repente ficou ainda mais amável? Vamos lá, 20 segundos para que você leia o trecho e encontre a resposta. Pronto? Então vamos lá. Em sua beleza radiante há pouco, ou seja, há pouco tempo estava radiante a beleza dela. Agora se marmorizava, tornava outra coisa, né? Então, permaneceu radiante de amor não era, não permaneceu, ela mudou, né? É tal que a expressão radiante há pouco já indica aí que há pouco ela estava assim, depois mudou. Então não é a letra A. Letra B, mudou sua feição, ficando séria? Opa, exatamente. Ela estava ali convicta de que ele estava mentindo para ela. Por isso ela ficou com a feição séria, né? Com o semblante, com o rosto, com a face séria, né? Com raiva porque ele estava mentindo. Letra C, olhou seu reflexo em um mármore? Não, né? Aí estaria no sentido literal. Quando ele diz que a beleza dela se marmorizava, significava que se tornava dura, né? Ríspida, feroz, diferente do que havia acontecido há pouco. Então, não é no sentido literal aí. Então, portanto, não é a letra C. Letra D, de repente ficou ainda mais amável. Ainda mais amável? Não. Na verdade, estava convicta de que ele estava mentindo. Portanto, a resposta correta aí é a letra B, ok? Pessoal, vamos então resumir aqui o que foi que aprendemos na aula de hoje. Você viu comigo como encontrar o sentido de palavras e expressões dentro do gênero romance, principalmente, mas também vimos em outros gêneros também, né, como trabalhar essa habilidade. Espero que você tenha aprendido. Nos encontraremos na próxima aula. Tchau, pessoal!